gente boa, gente querida, que me dá o privilégio de aqui em Brasília, todos os domingos, me assistirem pela manhã, e também você que me assiste em vários lugares do mundo, onde esse programa é distribuído pela Vem Ver TV, eu quero de todo o coração que você me dê assim uma atençãozinha, ainda que rápida, mas considere o que eu tenho a dizer a você. Eu quero começar dizendo o seguinte: Jesus veio ao mundo e não veio ao mundo para criar uma religião. Jesus não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foi o imperador Constantino. Jesus não criou o protestantismo. O protestantismo é um movimento histórico que aconteceu em razão de circunstâncias religiosas do século XVI, relacionadas entre a Igreja Católica e Martinho Lutero. Jesus não fez a reforma protestante. Foi João Calvino, na Suíça, que, em razão daquilo que também já tinha animado o coração de Lutero no protestantismo, resolveu aprofundar o que veio a se chamar posteriormente de reforma calvinista. Assim como Jesus não criou nenhum dos ismos, Jesus não deixou uma única religião para nós. Jesus não era pentecostal, nem neopentecostal. Jesus nunca fez propaganda de nenhum grupo religioso. O que ele chamou de igreja não era um prédio, um edifício com uma placa. Era gente, era uma comunhão de pessoinhas, as quais ele chamou de discípulos. O que significa ser um discípulo? Um discípulo é um indivíduo que aceita a disciplina de um mestre. E a disciplina desse mestre Jesus não é disciplina de exterioridades. Não tem a ver com não coma isto, não beba aquilo. Ao contrário, se você lê no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, você vai ver que Jesus considerou puro todos os alimentos e acrescentou, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, é o que sai do coração, não é aquilo que a gente come ou bebe. Portanto, não é uma disciplina de ascetismo alimentar. Nem tampouco Jesus ensinou que a disciplina dele tivesse a ver com o modo de vestir, com o modo da gente se apresentar. O Evangelho recomenda que todos nós sejamos sóbrios em tudo. Sóbrios no comer, sóbrios no beber, sóbrios no falar, sóbrios no nos posicionar. E mais do que isso, diz que o maior exercício de sobriedade é não julgar os outros, é não enfiar o dedo na cara dos outros, designando uns para o céu, outros para o inferno. Lembra daquela parábola que Jesus contou, chamada parábola do joio e do trigo? Quando no campo de um homem que tinha semeado só trigo, apareceu também o joio, os servos dele quiseram arrancar o joio, e o dono do campo disse: não façam isso, porque joio e trigo se parecem muito. E no afã de arrancar o joio, que não serve para nada, mas que se parece com o trigo, vocês podem arrancar o trigo. E eu prefiro não perder um único trigo do que ficar livre de um monte de joios. E Jesus disse: não tentem separar vocês o joio do trigo, seja por critérios morais, critérios éticos, culturais, religiosos, doutrinários ou de aparências, porque as aparências enganam frequentemente. Jesus disse: é pelo seu fruto que vós os conhecereis. E que fruto é esse? É um fruto equivalente a de qualquer árvore de qualquer natureza.
Jesus disse, porventura, vocês colhem uvas de espinheiros? É claro que não. O espinheiro dá espinho, conforme a sua natureza. A mangueira dá manga, conforme a sua natureza. A figueira dá figo, conforme a sua própria natureza. Portanto, ao dizer que o fruto tinha a ver com a natureza do ser, Jesus estava dizendo que o fruto era aquilo que procedia do ser humano, e ele associou isso a uma manifestação sublime e suprema. Ele disse que o fruto do Espírito Santo em nós é amor. É amor. Se alguém é de Deus, essa pessoa ama. Se alguém não é de Deus, não ama. Porque Deus é amor. Como é que alguém pode ser de Deus e odiar? Como é que alguém pode ser de Deus e viver para querer se vingar? Como é que alguém pode ser de Deus e não ter gentileza e carinho no tratar? Como é que alguém pode ser de Deus e desconsiderar e ignorar o seu próximo? Assim como Jesus disse, o homicida não é só aquele que pega uma faca e tira uma vida. A gente mata pessoas com nossos julgamentos, com as nossas palavras perversas, com a nossa língua envenenada e peçonhenta, a gente destrói pessoas o tempo todo. E Jesus disse, cuidado com esse homicídio. Ele disse que desses homicídios, o mais profundo era aquele que transformava um outro ser humano num zero à esquerda. Ele usou uma palavra aramaica para designar esse espírito. É aquele que diz que o seu irmão é raca, ou seja, é nada, é um vácuo, é uma nulidade, é coisa nenhuma. Esse é um homicida que joga o outro na extinção. E nunca será julgado por nenhuma corte, nenhum tribunal, porque, do ponto de vista legal, ele não matou ninguém. Mas, do ponto de vista espiritual e psicológico, ele está matando gente todo dia. Então, olha aqui para mim. Você está aí me vendo e você se diz religioso. Você se diz ou católico ou protestante, nos diversos grupos e matizes do protestantismo, e se jacta disso, e fica com ódio de quem é diferente de você, especialmente nesses dias, quando o islamismo fanático está tão em voga. Aí ficam os cristãos aqui do Ocidente, achando que todo indivíduo que está do lado de lá, que nasceu em terras árabes ou islâmicas, já são candidatos ao inferno, à perdição. É um negócio horroroso e nojento. Apenas porque até hoje nós não entendemos a mensagem de Jesus. Não entendemos que Jesus não veio criar uma religião. Que Deus é amor de fato. E que cada criaturinha humana no planeta Terra é objeto do amor de Deus. Mas enquanto isso, a gente vai desenvolvendo enganos e enganos e vai sendo tomado pelos juízos que a religião vai colocando no nosso coração e a gente vai ficando gente má. A religião, quando se torna a deusa da nossa compreensão, perverte de tal modo a nossa consciência que gente que um dia foi boa vai se tornando ruim, vai julgando as outras mesmo, vai se tornando perversa. Joga os outros no inferno com uma facilidade enorme. Você quer ver? Eu vou ilustrar isso com uma animação de 1 minuto e meio que vem do YouTube para nós. Quer ver? Presta atenção. Roda lá e se enxergue nisso aí. Roda, menina. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too.
Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too! Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too! Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Aí tem gente me vendo ali, achando que eu sou um revolucionário, um subversivo, só porque eu estou ensinando a simplicidade do que Jesus ensinou? Eu sou herético? Porque estou pregando só o que Jesus ensinou? Porque estou dizendo que Jesus não veio criar religião, ele veio ensinar a gente a ser de Deus, a amar o próximo, a viver segundo o Evangelho, e o Evangelho significa apenas boa nova. Uma boa nova qual? Que Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, e não imputando, não atribuindo aos homens as suas próprias transgressões. Os homens é que não sabem disso, e a religião não ajuda, porque a religião é uma produção humana. A palavra religião significa religação, e religação na perspectiva de que é o homem que se religa a Deus, por meio de códigos de condutas, por meio de moralidades externas, por meio de disciplinas ascéticas, não coma isto, não beba aquilo, não toque naquilo outro, por meio de reuniões e congregações no mesmo lugar. Se alguém pertence àquela agremiação, está salva, se não pertence, está perdido, é um herético. Religião é a anticoisa em relação ao que Jesus veio ensinar. Jesus veio, de fato, nos disse que a gente, se quiser ser religioso, tem que aprender a amar o próximo. Porque a única religião, se é que Deus fosse considerar uma religião, a única que ele consideraria era aquela que não nos separa, que não cria apartheids, que não ergue muralhas, que não julga os outros. Ao contrário, assim como Deus é amor, é aquela que nos faz amar, que nos ensina a graça de Deus em relação aos outros. Querida de Deus, nós estamos aqui juntos e o que eu quero dizer a você de todo o meu coração é que, se você labora nesse engano, hoje é o dia de você parar com isso. Esta é a hora de você, em nome do Senhor Jesus, dizer: Senhor Jesus, tira da minha cabeça todo esse engano religioso e me ajuda a voltar para o Evangelho, voltar para a Tua Palavra, voltar só para Ti. Eu só quero saber do que Tu ensines, eu só quero saber da Tua Palavra pura e simples no meu coração. Agora, se você deseja saber mais sobre isso, eu quero que você observe o que está aparecendo desde o início dessa programação no anúncio da vemvtv.com.br, que é o meu canal de televisão na web, onde você tem 24 horas de ensino do Evangelho sem parar. Qualquer pessoa que tem internet, ou smartphone, ou iPhone, pode ir lá e assistir 24 horas por dia de graça, dessa coisa que pode limpar seu coração de tanto engano, de tanto equívoco. Olhe bem para mim. Eu também peço a você que vá ao meu site, que você está vendo aparecer desde o início aí, o www.caiofabio.net, onde você pode ler, receber muito mais instrução sobre todas essas coisas.